Em agosto de 2020, uma irmã me convidou para uma reunião online da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, tive certeza de que elas eram a voz de Deus e que Ele era o Senhor Jesus retornado. Fiquei muito comovido e animado. Meus irmãos também viviam na expectativa do retorno do Senhor. Eu sabia que devia contar-lhes as boas novas, para que eles também pudessem aceitar a nova obra. Assim, preguei o Evangelho ao meu terceiro irmão. E ele contou ao nosso irmão mais velho, o líder da igreja, a notícia da vinda do Senhor. Quando meu irmão mais velho descobriu, naquela noite ele veio até a minha casa, às pressas. Olá, por favor, entre. Henshin, Hã? você disse que o Senhor Jesus já retornou e está fazendo um novo estágio de obra? Sim, estava pensando em como lhe contar. Como isso seria possível? Hã? O Senhor Jesus perdoou os nossos pecados. Quando Ele retornar, nos levará para o reino dos céus. Como Ele poderia fazer obra nova? Irmão, não se irrite comigo. Sente-se e eu lhe explicarei. Aqui, venha. Embora o Senhor Jesus perdoe os nossos pecados, nós ainda pecamos e nossa natureza pecaminosa ainda existe. Deus diz, sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Irmão, não vemos o Senhor se não somos santos. E não podemos entrar no reino do céu se não formos purificados. Precisamos da obra de julgamento de Deus para remover nossa natureza pecaminosa e resolver completamente o problema do pecado. O Senhor Jesus foi crucificado para carregar todos os nossos pecados. O Senhor já não nos vê como pecadores. Você diz que não fomos purificados, mas essa é uma ideia sua. A Bíblia não diz isso. Você não sabe o que a Bíblia diz? É com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Já não fomos salvos pela nossa fé no Senhor? Por que Ele precisaria fazer obra nova? Irmão, você citou as palavras de Paulo, não as palavras do Senhor Jesus. Jesus nunca disse que aqueles que são salvos pela fé podem entrar no reino dos céus. Jesus diz claramente quem pode entrar no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmão, devemos fazer a vontade e agir pelas palavras de Deus para entrar no reino dos céus. Atendemos esse padrão? Ainda pecamos e não executamos as palavras do Senhor. Jesus exige que amemos o próximo como a nós mesmos. Somos capazes disso? Não só não o amamos, como podemos invejar e odiá-lo e vivemos em pecado. Não somos qualificados para entrar no reino dos céus. É por isso que Deus retorna nos últimos dias para fazer a obra de julgamento, para tirar das pessoas sua natureza pecaminosa, a raiz do pecado, e as purificar e salvar plenamente. O Senhor Jesus profetizou: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. E a Bíblia diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Chega! Você alega que há outro estágio de obra quando o Senhor retorna. Isso não significa que a obra de redenção do Senhor Jesus é inútil. Não seria em vão. Depois de ouvir meu irmão, fiquei um pouco angustiado. Como eu poderia comungar para que ele entendesse a obra de Deus e se livrasse de suas noções? Aí me lembrei das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: embora tenha feito muita obra entre os homens, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem.
mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrompido. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio há de desfrutar de uma verdade maior e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. As palavras deixaram meu coração claro e brilhante. Eu disse ao meu irmão: o retorno dele nos últimos dias e a obra de julgamento não significam que a obra de redenção do Senhor Jesus é inútil. Jesus perdoou os pecados das pessoas para que não fossem condenadas e executadas pela lei. Mas o que ele fez foi só a obra de redenção, não a obra de purificar e salvar as pessoas. Todos nós ainda vivemos em pecado. Sem a obra de julgamento nos últimos dias, não entraremos no reino de Deus. Quando viu que não podia me refutar, ele se irritou e disse: você acredita em Deus há pouco tempo, mas aprendeu muito, hã? Sempre tem algo para me refutar. Não posso dizer nada. Depois, ele foi embora furioso. Pensei: ele acredita no Senhor e anseia pela vinda dele. Após ouvir do retorno do Senhor, por que ele ficou tão irritado e não o investigou? Talvez suas noções religiosas o impeçam. Devo encontrar outra chance de comungar com ele. Depois, quando souberam que eu acreditava em Deus Todo-Poderoso, minhas cunhadas vieram me ver. Henshin, você crê em Deus Todo-Poderoso, ora em nome dele, não em nome do Senhor. Isso é trair o Senhor e tornar-se um apóstata. Exatamente, Henshin. O Senhor Jesus é o nosso Deus. Jamais devemos abandonar o nome do Senhor e acreditar em outro Deus. Sim. Deve confessar seus pecados ao Senhor e se arrepender. Bem, você diz isso porque ainda não entende. Você não leu as palavras de Deus e não sabe que Ele é o retorno do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus são um Espírito e um Deus. Deus usa nomes diferentes em eras diferentes. Na era da lei, o nome de Deus era Jeová, mas na era da graça, seu nome era Jesus. O nome dele mudou, mas podem dizer que o Senhor Jesus e Jeová não eram o mesmo Deus? Podem dizer que crer no Senhor Jesus era trair Deus Jeová? Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus e Jeová são um só Deus. Você... Aqui. Vou lhes mostrar um vídeo e vocês entenderão. Venham. Por favor, venham. Aqui. Deus Todo-Poderoso diz: já fui conhecido como Jeová. Também já fui chamado de Messias. E as pessoas no passado me chamaram de Jesus, o Salvador, porque elas me amavam e respeitavam. Hoje, porém, não sou o Jeová nem o Jesus que as pessoas conheceram nos tempos passados. Sou o Deus que voltou nos últimos dias. O Deus que encerrará esta era. Sou o próprio Deus que se ergue da extremidade da terra, repleto de todo o meu caráter e pleno de autoridade, honra e glória. As pessoas nunca se envolveram comigo, nunca me conheceram e sempre foram ignorantes do meu caráter. Desde a criação do mundo até hoje, nenhuma só pessoa me viu. Este é o Deus que aparece ao homem durante os últimos dias, mas que está oculto entre os homens. Ele reside entre os homens, verdadeiro e real, como o sol ardente e a chama flamejante, cheio de poder e transbordante de autoridade.
Não há uma única pessoa ou coisa que não será julgada por minhas palavras, nem uma única pessoa ou coisa que não será purificada pelo fogo ardente. No fim, todas as nações serão abençoadas por causa de minhas palavras e também esmagadas em pedaços por causa de minhas palavras. Dessa forma, todas as pessoas durante os últimos dias verão que eu sou o Salvador que retornou e que eu sou o Deus Todo-Poderoso que conquista toda a humanidade. E todos verão que já fui a oferta pelo pecado para o homem, mas que nos últimos dias eu também me torno as chamas do sol que queimam todas as coisas, bem como o sol da justiça, que revela todas as coisas. Essa é a minha obra dos últimos dias. Eu assumi esse nome e possuo esse caráter para que todas as pessoas possam ver que eu sou um Deus justo e o sol ardente, a chama flamejante, para que todos possam me adorar, o único Deus verdadeiro, e para que possam ver minha verdadeira face. Não sou apenas o Deus dos israelitas e não sou apenas o Redentor. Eu sou o Deus de todas as criaturas nos céus, na terra e nos mares. Depois de ler, eu comunguei com minhas cunhadas. O nome de Deus muda com a era e o estágio da obra dele. Deus usa nomes diferentes em eras diferentes, um nome para cada era. E cada nome representa a obra de Deus em cada era. Na era da lei, Deus decretou as leis sob o nome de Jeová e ensinou a humanidade a viver na terra. Na era da graça, o Espírito de Deus encarnou como o Senhor Jesus e fez a obra de redenção para a humanidade. Nos últimos dias, Deus vem encarnado como Deus Todo-Poderoso, para expressar a verdade e fazer a obra de julgar as pessoas. Por fora, o nome e a obra de Deus mudaram. Mas a essência de Deus é imutável. Sempre foi o mesmo Deus operando para salvar a humanidade. Eu também lhes dei um exemplo. Um homem trabalha num hospital e todos o chamam de doutor. Mas um dia ele decide lecionar e todos o chamam de professor. E mais tarde ele prega numa igreja e o chamam de pastor. Viu? O trabalho dele mudou e também como os outros o chamam, mas ainda é a mesma pessoa, ainda é ele. Assim, Deus usa outros nomes em eras diferentes, mas a essência dele não mudou e ele é o mesmo Deus. Ao orar no nome de Deus Todo-Poderoso, não traímos o Senhor, seguimos seus passos. Enquanto eu falava, meu irmão mais velho e meu terceiro irmão apareceram. Meu irmão mais velho me interrompeu irritado. Já chega! Não falem mais com ele. Não há como vencê-lo. Não importa o que vocês digam, ele tem uma resposta. Henshin, você crê na coisa errada. Está na hora de parar. Irmão, você ouviu as palavras de Deus e admitiu que ele é o retorno do Senhor Jesus. Por que não ousa segui-lo? Você crê no Senhor, mas dá ouvidos às pessoas. Isso não é tolo? Você... Diz que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus. Vá pregar ao pastor. Se o pastor disser que esse é o caminho, acreditaremos juntos. Caso contrário, volte para a igreja e acredite conosco. Sim. Vocês são irmãos de sangue. Devem seguir o mesmo caminho. Sim. Quando vi como meus familiares adoram o pastor, eu lhes disse: nós, crentes, devemos obedecer e honrar a Deus acima de tudo. Não devemos obedecer às pessoas. Especialmente quando se trata de acolher o Senhor. Não devemos deixar que o pastor decida. O Senhor Jesus disse que as ovelhas de Deus ouvem a sua voz. Devemos nos concentrar em ouvir a voz de Deus para acolher o Senhor. Eu também lhes disse:
Quando o Senhor Jesus veio para operar, os que acreditavam no judaísmo não buscaram ouvir a voz de Deus. Seguiram os fariseus, resistindo e condenando o Senhor Jesus. Assim, perderam a salvação do Senhor. Isso é uma lição para nós. Não importava o que dissesse, meus familiares não queriam ouvir e insistiram que o pastor não podia estar errado. Quando vi a atitude deles, pensei: eles adoram tanto o pastor que, se o pastor aceitar, eles também aceitarão. Um dia, em janeiro de 2021, o pastor e os líderes vieram me visitar. E eu aproveitei a chance de pregar o Evangelho. Mateus 24:37 diz: Como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E 24:44 diz: Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Lucas 17:24-25 diz: Assim como o relâmpago fuzilando num lado do céu ilumina até o outro lado, assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas antes é necessário que ele padeça muito e que seja rejeitado por esta geração. A profecia menciona a vinda do Filho do Homem e virá o Filho do Homem. Quem então é o Filho do Homem? O Filho do Homem se refere à encarnação de Deus. O Senhor Jesus era o Filho do Homem, porque era a encarnação do Espírito de Deus. Um espírito não pode ser chamado de Filho do Homem. Assim, a profecia diz que o Senhor retorna como Filho do Homem nos últimos dias encarnado. Se o corpo espiritual do Senhor Jesus ressuscitado voltasse nas nuvens e aparecesse a todos em grande glória, quem ousaria condená-lo? Mas o Senhor Jesus disse: primeiro é necessário que ele padeça e seja rejeitado por esta geração. Como essa profecia se cumpre? Só se Deus encarnar como Filho do Homem, aparentando ser uma pessoa comum, ele poderá ser condenado e rejeitado. Portanto, pela profecia do Senhor Jesus, o Senhor retorna encarnado nos últimos dias, e isso é certo. Ei, esses versículos mencionam o Filho do Homem, e isso quer dizer o Senhor Jesus. Sim. Irmão Han, o Senhor Jesus fala claramente. Essas são profecias sobre o retorno, não sobre o Senhor Jesus. A Bíblia diz claramente: então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão. E hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém. O Senhor retornará numa nuvem, mas você diz que ele virá encarnado. Isso não é uma contradição? Exatamente. Sim. Esperamos pelo Senhor Jesus que vem numa nuvem. Agora, a hora está próxima. Todos os tipos de desastres apareceram. E ele está prestes a vir numa nuvem para nos levar para o reino dos céus. Depois de todos esses anos de crença, você está quase lá. Mas você está desistindo de tudo. É uma pena. Pastor Won, a profecia que mencionou também é verdade. Mas a encarnação de Deus não contradiz a vinda dele nas nuvens. No início, eu não entendia essa questão. Mais tarde, depois de ler as palavras de Deus, percebi que o retorno do Senhor ocorre em 2 passos. Primeiro, ele vem secretamente como Filho do Homem para fazer a obra de julgamento e formar os vencedores. Depois envia desastres para punir o mal. Depois disso, Deus desce numa nuvem e aparece abertamente a todos. Nessa hora, todos que condenam Deus Todo-Poderoso rangerão os dentes. O que cumpre a profecia do Senhor vindo numa nuvem? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.
Se Deus não tivesse vindo para operar e revelar esses mistérios, como as pessoas saberiam essas coisas? Na hora, o pastor e os outros se calaram. Eu li as palavras de Deus Todo-Poderoso para eles. Quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do Sol da Justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você. Mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Esse será o tempo do fim do plano de gestão de Deus e será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais, e assim foram purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo estarão sujeitos à punição eterna. Pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e libera o verdadeiro caminho e vida. E assim, só pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados demais, confiantes demais em si mesmos, arrogantes demais. Como tais degenerados poderiam ser recompensados por Jesus? A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda e não devem blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser pessoas ignorantes e arrogantes, mas pessoas que obedecem à direção do Espírito Santo e almejam e buscam a verdade. Somente assim vocês serão beneficiados. Todos ficaram perplexos quando ouviram as palavras de Deus, cheias de autoridade. Depois de um tempo, o pastor falou. Você disse que essas são as palavras novas de Deus. Sim, essa é a declaração nos últimos dias. Isso está errado. Hã? Todas as palavras de Deus estão na Bíblia e não há nada fora dela. Sim, Se houver, é uma adição à Bíblia. sim. O Apocalipse afirma: testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Quem acrescentar ou tirar algo da Bíblia não terá o fruto da árvore da vida. É isso o que a Bíblia diz. Pastor Wong, quando ela diz que nada deve ser acrescido ou subtraído, ela avisa as pessoas para não acrescentarem ou tirarem profecias do Apocalipse. Isso não significa que Deus não falará palavras novas. O próprio Senhor Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Senhor Jesus disse claramente: quando ele retornar nos últimos dias, ele expressará muitas palavras para nos guiar às verdades. De acordo com o seu entendimento, nos últimos dias, Deus não falará mais. Então, como essas palavras do Senhor Jesus serão cumpridas? Deus é a verdade, a fonte da vida, a fonte inesgotável de água viva. Você limita as palavras e a obra de Deus ao que está na Bíblia, como se Deus só pudesse falar essas palavras. Isso não é delimitar e depreciar Deus?
Depois de me ouvir, o pastor se calou. Pensei. Eu costumava adorar os pastores. Eu achava que conheciam a Bíblia e a Deus. Estou chocado, pois não entendem a Bíblia e delimitam a obra de Deus. Fiquei decepcionado. Ao mesmo tempo, pensei: como posso comungar a verdade para que entendam e todos, incluindo o pastor, investiguem a obra de Deus? O que aconteceu em seguida foi algo que eu nunca teria esperado.